possamos meditar a palavra do Senhor. Aleluia. 2 Coríntios, capítulo de número 4. Vamos meditar alguns versículos. Aleluias. Porque Deus tem palavra para mim e para ti nesta noite. Aleluias. Para que eu e você cresça debaixo da graça e do conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Amém, igreja? Aleluias. Deus é fiel para com nossas vidas. Todos encontraram? Amém. Glória a Deus. Então vamos meditar a partir do versículo 1, que diz assim: pelo que tenho, aleluia, pelo que tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos, antes rejeitamos as coisas que por vergonha se ocultam, e não andando com astúcia, nem falsificando a palavra de Deus. E assim nos recomendamos a consciência de todo o homem, na presença de Deus, pela manifestação da verdade. Mas se ainda o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem, está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que ele não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus, porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus, o Senhor, e nós mesmos somos o vosso servo, por amor de Jesus, porque Deus, que disse que das trevas resplandecesse a luz, é que resplandeceu em nossos corações, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus, na face de Jesus Cristo. Aleluia. Verso 7. Temos, porém, este tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Amém? Toma teus assentos e glorifica o nome do Senhor. Aleluia. Amada igreja do Senhor, atentai os vossos ouvidos. Aleluia, a palavra do Senhor. Porque a palavra de Deus, ela é fiel e verdadeira para com nossas vidas. Aleluia. Paulo, cheio do Espírito Santo de Deus, ele tinha uma preocupação de levar o verdadeiro evangelho, aleluia, ao coração dos homens, tanto aqueles que não conheciam Cristo, tanto para aqueles que também conheciam ao Senhor, porém não vivia na verdade, aleluia, embora habitavam, aleluia, em teus coração um evangelho, porém aleluia, na execução um falso evangelho, aleluia, apoderava das tuas mentes e dos teus coração. Assim, aleluia, na palavra do Senhor vai nos dizer que Paulo, ele foi conduzido pelo Espírito Santo para instruir a igreja do Senhor a andar na verdade, a permanecer na verdade, aleluia, para que nós nos tornemos imagem e semelhança do poder e da glória do Senhor. A palavra do Senhor, aleluia, Paulo, aleluia, com muita cautela, aleluia, ele vai trazer aos Coríntios e a mim e a ti nesta noite, aleluia, a
a respeito, igreja, do ministério. Aleluia. Qual é o teu ministério? Aleluia. Não é somente uma congregação aonde você congrega. O teu ministério é o teu chamado, é a tua vida para com Deus. Aleluia. Paulo vai mostrar para mim e para ti, aleluia, que o ministério dele era o apostolado. Aleluia. Paulo não tinha congregação, ele tinha uma missão como apóstolo do Senhor. Aleluia. Então ele vai trazer dizendo que mesmo sofrendo, mesmo sendo perseguido, mesmo passando por situação difícil, eles não desfaleceram. Aleluia. Nada os parou. Porque a igreja, Paulo vai levar aos Coríntios, dizendo para ele tais coisas. Aleluia. Porque nós vemos também no nosso dia, igual nesse dia. Aleluia. Onde crente não quer ser perseguido, onde crente não quer ser, aleluia, açoitado, onde crente quer uma vida de paz e tranquilidade, e que ninguém, aleluia, lhe dirija uma palavra que possa te causar, aleluia, uma afronta. Aleluia. O crente pensa que ser crente, servir a Deus, andar em verdade, é viver em tudo em paz e tranquilidade. Mas eu quero te dizer, Paulo leva uma mensagem a estas pessoas, estes crentes, a mim e a ti, dizendo, independente da perseguição, do açoito, ou da prisão, ou da afronta, aleluia, ou da tribulação, o que importa é que persevere no evangelho verdadeiro de Cristo Jesus. Aleluia. Porque ele vai deixar claro, eu não os anunciei falsos evangelhos, eu não anunciei falsas palavras, mas anunciei a vós o que é verdadeiro. Aleluia. E o que é verdadeiro é necessário que a igreja permaneça. Aleluia. Porque Paulo vai trazer para a igreja dizendo dessa maneira, antes rejeitando as coisas, aleluia, que é por vergonha se oculta. Ei, igreja, eu quero te dizer uma coisa em nome de Jesus Cristo. Quantas pessoas, aleluia, conhece a verdade e vive no oculto do teu interior, com hipocrisia, com engano, com mentira, com falsidade, aleluia, conhecendo a verdade e sem exercer a verdade, aleluia. E o que é mais vergonhoso é estar por dentro. Aleluia, está oculto. Mas Paulo está dizendo, ei, tudo isto, aleluia, é necessário, aleluia, que nós tiramos. Porque o que está por dentro, qualquer hora vem para fora. Qualquer hora, aleluia, é descoberto. Quem trai e acha que nunca vai ser, aleluia, descoberto. Quem cumpre e não paga, que acha que ninguém nunca vai saber. Quem fala do teu irmão ou da tua irmã e acha que nunca vai ser revelado. Aleluia, porque está oculto. Quem é que anda na igreja de um jeito e na rua de outro e acha que não é vergonhoso? Aleluia. Então Paulo está dizendo, tudo que era vergonhoso é necessário ser banido. Aleluia. É necessário que seja excluído, igreja. Aleluia. Porque ele vai trazer para mim e para você dizendo, eles não andou nem na astúcia da carne. Eles não andou em engano algum, mas eles manteve sabendo que era verdade e exercendo a verdade, sabendo que era engano, que era mentira, mas desviando, aleluia, de tudo que era envergonhoso. E quem está preocupado nos dias de hoje de não envergonhar o evangelho? Cada dia que passa, o que mais a gente vê é o evangelho do Senhor ser envergonhado. E o Senhor diz, ai daquele
aleluia, que provocar o escândalo. Igreja do Senhor. A igreja foi escolhida para ser sal da terra e luz do mundo. Mas a palavra do Senhor está trazendo para mim e para ti, dizendo que naquele tempo já havia pessoas que viviam um falso evangelho e envergonhava o evangelho, mas ele está trazendo ao povo, dizendo, aleluia, em vós foi dado luz. Aleluia. E essa luz, ela precisa habitar no teu interior. Paulo, ele começa a dizer para a igreja, aleluia, ele começa dizendo que não foram até eles, aleluia, com astúcia, aleluia, falsificando a palavra de Deus, aleluia, e ele diz que desta maneira é recomendado a todos os homens que ande nesta consciência sã. E como eu e você andamos numa consciência sã? Aleluia, a palavra que foi recomendada para mim e para ti, andar nela em sã consciência. A palavra do Senhor vai dizer em Romanos no capítulo 12, aleluia, no verso 1, Paulo vai trazer para o povo romano, para mim e para você que serve ao Senhor, ele vai dizer no demais, irmãos meus, aleluia, sejai gratos a Deus e apresentei os vossos corpos, aleluia, santos e irrepreensíveis diante de Deus. Aleluia, não se conformei, aleluia, com as coisas deste mundo, mas ele vai dizer que nós temos que apresentar um culto racional, aleluia, experimentar do Senhor, aleluia, a boa e perfeita vontade de Deus. Então isso é você. Ele está dizendo que para mim e você apresentar-se diante de Deus, diante dos homens, com sã consciência, precisa de limpeza. Precisa de santidade, precisa de pureza, aleluia. Ele está dizendo que nós não vamos experimentar o que Deus quer de nós se nós não fizer o que Deus quer para nós. E o que Deus quer que nós façamos é que sejamos puros, é que sejamos limpos. E Paulo, ele traz para a igreja de Corinto, dizendo para este povo e para mim e para você: a nós não foi trazido palavra falsificada. A nós foi recomendado uma palavra santa, pura, para que nós vivamos. Todo mundo conhece a verdade. Agora eu te pergunto, todo mundo exerce a verdade? É contado de Deus. Quem exerce? Tantos ouvem, mas poucos praticam. Tantos conhecem Deus, conhecem Jesus Cristo por falar, outros por receber dons, outros por ler a Bíblia, outros, aleluia, por ouvir pregação. Mas eu me pergunto, e a imagem e a semelhança dele está sobre ti? Oh, aleluia, Deus. Porque a imagem dele é pureza, a semelhança dele é glória, e tem que estar sobre a igreja. Aleluia. Paulo vai trazer para a consciência da igreja, dizendo: vós precisa entender que vós sois luz e não trevas. Aleluia. A vossos coração foi dado o entendimento de luz. E esta luz, aleluia, dada pela glória do Evangelho do Senhor Jesus Cristo, aleluia, foi dado a mim e a ti. É a palavra do Senhor, igreja, quando ela penetra dentro dos nossos corações, trazendo à tona a nossa consciência, aleluia, mudanças, aleluia, isso é sinal que a luz está fluindo. Isso é sinal que nós estamos dando ouvido ao Espírito Santo. Isso é sinal que nós está tendo um renovo de dentro para fora. E a palavra do Senhor vai dizer que a nós foi dado.
Aleluia. Então Paulo, ele traz o ensinamento para a igreja, porque a igreja vivia de aparência. Deus não nos chamou a mim nem a ti para viver de aparência. Deus não nos chamou para passar por essas portas e só cantar, ouvir a palavra e dizer eu estou crente e esquecer de Jesus. Esquecer de uma vida santa, uma consciência pura, uma consciência renovada. Mas Ele nos chamou para que nós dê testemunho desta glória do Senhor. E como nós vamos dar testemunho desta glória do Senhor? Aleluia! Se a nós foi dado consciência de entendimento, e tu que está aqui dentro não buscar este entendimento na tua consciência e não exercer, igreja, nós estamos vivendo apenas de aparência. Porque como é que você entende que Deus requer de ti e você não faz? Aleluia. O Senhor é fiel e verdadeiro, e a tua palavra vai dizer desta maneira em Efésios capítulo 5, aleluias, a palavra do Senhor vai dizer no verso 1, aleluias, que nós devemos ser imitadores de Deus como filhos amados, aleluia, e amar uns aos outros como Cristo nos amou, e desta maneira se entregou a Deus como sacrifício vivo e suave, as narinas do Senhor. E ele está dizendo assim, Paulo está dizendo, da mesma maneira, aleluia, vós precisa ser imitador de Deus. Vós precisa, aleluia, exercer esta função de levar luz, de apresentar mudança, de apresentar, aleluia, diferença no meio do povo que vós anda. Aleluia. E ele diz o amor. Jesus disse por multiplicar a iniquidade. O amor de muito se esfriaria. O povo se esfriou para com Deus, porque o ser humano nunca amou um ao outro, a não ser o teu próprio parente ou teus filhos. Jesus estava dizendo que o povo ia praticar tanto engano, tanta mentira, tanta falsidade, que ia esquecer deste amor. Aleluia. Tu serve a Deus, mas se você vê alguém na calçada passando necessidade, tu passar direto como se ele fosse um cachorro, sendo tu servo e não voltar lá e dar uma água, ou dar um suco, ou levantar e perguntar onde é que tu mora, aleluia, se tu tem tempo ou se tu pode ajudar. Se você não consegue fazer isso, tem que fazer, porque quem serve a Jesus não pode passar daqueles que necessitam, porque Ele passou quando tu estava necessitado e te deu a mão. E Ele diz, tudo que fizeste às pessoas nessa terra que necessita, tu faz para Ele. Aí alguém tem fome, bate na tua porta, tu tem, tu não dá. Tu passa por alguém precisando de comer, mas você diz, bebeu, caiu aí, fica. Igreja, Paulo está trazendo para mim e para ti, dizendo, vós deveis ter consciência diferente. Porque vós tem um evangelho verdadeiro e a vós foi conduzido este evangelho para todos exercer. E às vezes nós lemos, às vezes nós ouvimos, mas nós não exercemos. Aleluia. Quantos ainda não mantêm o mal dentro de si? Quantos ainda não guardam rancor dentro de si? Quantos ainda não perdoam uns aos outros? Quantos ainda, aleluia, contendem uns com os outros? Aí eu digo, nós temos um evangelho verdadeiro, foi nos recomendado, dizemos que estamos cheios do Espírito Santo. E quando essas ações, será que nós estamos cheios mesmo? Será que nós estamos vivendo um evangelho verdadeiro mesmo? Será que nós estamos vivendo Cristo mesmo?
Ou nós estamos vivendo apenas uma aparência daquilo que deveria ser, mas não é? Paulo vai trazer para os coríntios, para mim, para você, dizendo que haja mudança. Aleluia. Ele vai dizer em Efésios ainda 5, no capítulo 5, do versos 8. Paulo vai dizer assim: outrora, vós, aleluia, eram trevas e se assentavam em trevas. Mas agora vós sois luz e devem andar na luz. Aleluia, então entende isso aqui. Glória a Deus. A luz, ela está na tua consciência, no teu entendimento. Se tu tem entendimento do que a palavra te ensina e tu desvia, aleluia, a prática, eu vos digo, então está longe de Cristo. Nós estamos perto dele de lábios, de voz. Isaías 29, versos 13. Deus vai dizer: vai lá, Isaías, anuncia o meu povo, Isaías. Ele se aproxima de mim com as tuas bocas, me honra com os teus lábios, mas os teus corações estão longe de mim. Aleluia, o seu temor para comigo, aleluia, são doutrinas de homens que foram instruídos. Então quem é que está te instruindo? A temer a Deus ou conhecer e não exercer? Igreja do Senhor Jesus Cristo, Paulo está trazendo para mim e para você algo glorioso. Ele diz que nós temos algo precioso dentro de nós. Nós somos um vaso de barro e nós temos um tesouro dentro de nós. Aleluia. Jesus vai dizer, aleluia, em João, no capítulo 14, aleluia, no versos, a partir do versos 23, 22 e 23, ele vai dizer desta maneira: e os que me amam, aleluia, guardam o meu mandamento. Aleluia. E os que me amam serão amados do meu Pai, e eu os amarei e me manifestarei a eles. Aleluia. Este é o discípulo que questiona. Aleluia. Ele vai dizer: mas os que me amam e têm meus mandamentos, eles ouvem e guardam. E eu e o meu Pai desceremos e habitaremos nele. Então entende, Paulo está dizendo para mim e para ti que há um tesouro. Jesus está dizendo: eu e o meu Pai somos o que habita neste vaso de barro, e vós sois barro na mão do Senhor. Paulo está dizendo: tem algo precioso e ninguém ainda percebeu, ninguém ainda entendeu. Ele está dizendo que é o Pai, ele habita. Se ainda não habita, ele quer habitar. Tu é vaso e tem que carregar este precioso tesouro que foi te dado de graça. Ele não te cobrou, ele só exigiu obediência. Aleluia. Aleluia. E muita gente está dizendo: eu estou cheio do Espírito Santo. Mas quando se depara com as tuas consciências, com os teus corações, aleluia, Jesus, ele vem despertar quem guarda imundiça no coração, no pensamento. Ele vem despertar porque precisa de uma igreja santa. Precisa de uma igreja completamente, aleluia, com entendimento, igreja. Paulo está despertando o povo de Corinto, o povo de Éfeso, aleluia. Ele está despertando a mim e a ti, dizendo que tem algo glorioso que eu e você precisa rever dentro de nós. E se não estiver ainda, é necessário nós correr depressa. Igreja, eu quero dizer para ti uma coisa em nome de Jesus Cristo.
não tenha dons com a presença do Espírito Santo. Aleluia. As Escrituras nos ensinam, o Senhor Jesus Cristo, que o Senhor, Ele dá talentos e Ele vai para longe. Mas vai chegar o tempo que Ele vai retornar e vai tomar contas com cada um que foi lhe dado os talentos ou os dons. Aleluia. Então entenda uma coisa: Jesus, Ele morreu, terceiro dia ressuscitou, voltou para a glória. Aleluia, para o Pai. Mas Ele diz que eu não vos deixarei órfão. Aleluia, João 14. Aleluia, a partir do versos 15 Ele disse assim, ó. Aleluia, se vós a me amar e guardar o meu mandamento, eu não vos deixarei órfão. Aleluia, falarei diante do meu Pai e Ele vos enviará o Consolador. E quando Ele vier, aleluia, Ele disse, o mundo não o conhecerá, mas a igreja, Ele disse, vós conhecereis, porque Ele habitará em vós. Aleluia, é o que dá o entendimento. Aleluia. É o que dá os dons. A palavra do Senhor vai dizer em 1 Coríntios 13, aleluia, 12, aleluia, Ele vai nos dizer a respeito dos dons. O Espírito Santo traz o dom conforme a tua necessidade para aquilo que for útil. Então entende, tu vai receber dom para pregar, tu pode receber dom para cantar, tu pode receber dom para revelar, tu pode receber dom de discernimento de espírito, tu pode receber dons de língua e dom de discernimento de língua, tu pode receber dom para apacentar, para evangelizar, tu pode receber dons, mas tudo é operado por Deus, mas não diz que Ele, aleluia, está em nós. É dons. Observa as coisas. Não confunda. Para você não dizer assim, eu estou santo, estou cheio da glória, eu vou para o céu, porque eu estou cheio de Deus aqui. Você já ouviu muitos dizendo isso? Jesus vai dizer naquele dia, naquele grande dia virão muitos dizendo, preguei no teu nome. Ele tinha toda a pregação, não tinha? Expulsei demônio no teu nome. Tinha o dom para expulsar demônio, não tinha? Fiz milagres e prodígios no teu nome. Tinha o dom, não tinha? Aleluia. Ele diz, eu curei enfermo no teu nome. Tinha dom da cura, não tinha? Mas o que Jesus vai dizer? Apartai-vos de mim, praticadores de iniquidade, que eu não vos. Então Jesus não estava com eles. Jesus só deu o dom. Mas naquele grande dia vai tomar de cada um as contas. Quem ser bem-aventurado vai sentar na mesa. Quem não é bem-aventurado vai ser atado mãos e pés, lançado num lago de fogo, aonde Jesus diz que o fogo não apaga. Aleluias. O bicho não morre. Haverá pranto e ranger de dente. E esses bichos são seres humanos, praticadores de iniquidade, que tinham dom, tinha graça, recebeu da glória, mas nunca obedeceram o teu Senhor, nunca viveram um evangelho verdadeiro, nunca exerceu a graça divina, nunca permaneceu na verdade nem por alguns dias. Esses vão estar lá, atado e lançado. Igreja do Senhor Jesus Cristo, quem tem o Espírito Santo é quem obedece. O Espírito Santo habita na vida de quem? Jesus disse o quê? Quem guarda a tua palavra, aleluia, e vive os teus mandamentos, o Pai e o Filho habita neles. Então entenda, dons é uma coisa, a presença é para quem obedece.
A presença é para quem tem a palavra. A presença é para quem vive a palavra. A presença do Senhor, a habitação do Senhor é para quem anda segundo a palavra. Porque a palavra do Senhor diz em Romanos 8, aleluia, no versos 2 vai dizer: porque a lei do Espírito, aleluia, nos livrou da morte do pecado. Então é a lei, é a palavra. Ela nos livra, ela nos dá oportunidade, ela nos dá vida. E Paulo vai trazer para mim e para você: é necessário nós voltar. É necessário nós entender o que é que nós estamos fazendo na terra. Será que nós estamos vivendo a Cristo Jesus através das Escrituras Sagradas? Ou nós estamos vivendo um momento, aleluia, de emoção? Igreja, isso é sério. Paulo vai dizer aqui para os cristãos, aleluia, de Corinto, e para mim e para você. No verso 6 de 2 Coríntios 4 ele diz: porque Deus que disse que das trevas resplandeça a luz, é quem resplandeceu em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo Jesus. Então ele está dizendo: o mesmo Deus que disse ao mundo: haja luz, foi o mesmo que disse para mim e para você: haja luz dentro de vós. É o mesmo que fez essa luz vir para nós, para que nós tivéssemos conhecimento, entendimento, sã consciência. Aleluia. Aí Paulo vai acrescentar lá em Efésios também, capítulo 4, a partir do versos 17. Ele vai dizer nos demais irmãos: não andeis como andam os outros gentios, na vaidade das suas mentes, entenebrecidos para com a vida com Deus. Aleluia. Aí ele vai continuar dizendo que nós, aleluia, em outrora, aleluia, vivia do velho homem, fazia as coisas do velho homem que se corrompe. Mas ele vai dizer, aleluia, mas agora renoveis do Espírito da vossa mente, se é que vós aprendeste de Cristo e ouviste a Ele. Aleluia. E ele diz: revistai vós do novo homem, aleluia, que foi criado por Deus em verdadeira justiça e santidade. Vê, ele diz que o homem velho ainda estava habitando no homem que aceitou Jesus e permaneceu no velho. O homem que recebeu a luz ainda estava em trevas, mas ele disse: se é que aprendeu em Cristo, tem mudanças, anda diferente, viva diferente, dê testemunho diferente para quem anda com a vida com Deus. Porque a tua consciência, quando ele diz, aleluia, renovei no Espírito da vossa mente, ele quer dizer: renova a tua consciência. Tu é novo em Cristo. Quando eu digo novo em Cristo, tu foi criado, renovado, restaurado, ressuscitado em Cristo. Então ele está dizendo: agora é justiça, agora é verdade, agora é santidade, é permanência. Aleluia. Igreja, se eu e você fugir disso aqui, a vida nossa fica difícil com Deus. Porque apenas nós temos o nosso conhecimento e o nosso jeitinho de servir. E Deus não quer o nosso jeitinho de servir. Ele quer que nós servimos Ele segundo a tua palavra. Aleluia. A palavra dele é que permanece. Paulo vai trazer, aleluia, para o povo dizendo, aleluia, que Deus é o que dá clareza, é o que dá entendimento, é o que diz para nós, para quem não tem entendimento, ele diz que este evangelho está oculto. Para quem quer viver no engano, na idolatria, ele diz: vai continuar, porque vai estar sem a luz do entendimento.
vai estar sem clareza. E não é eu e você ler do nosso jeito, é o que está escrito para nossa vida com Deus. Porque se eu arranjar um jeitinho, eu vou procurar o que me interessa e não o que interessa a Deus na minha vida. Aleluia! A palavra do Senhor, Paulo vai trazer dizendo que o evangelho verdadeiro está encoberto para aqueles que querem viver uma vida de idolatria, de engano, de mentira. Ele diz, então o evangelho está coberto para eles. Mas para quem quer estar em Cristo, imagina, tu se esforça todo dia para estar na igreja. Tem culto, tu está lá. Tem oração, tu está lá. Marcou um evangelismo, você está lá. Tem uma programação na igreja, você está lá. Agora já imaginou? Você está longe de tudo isso que está escrito, mas está perto de toda a programação da igreja. Jesus requer mais da gente. Jesus requer mais de mim e de ti. Porque a Paulo vai trazer dizendo que o evangelho está encoberto apenas para quem não quer vida com Cristo. Mas para quem quer vida com Cristo, se tu se esforça todo dia pela programação da igreja, então é certo que tu tem que se esforçar para todo o projeto e programação que está nos mandamentos, nos estatutos, aleluia, nas ordenanças do Senhor, para que tu tenha vida eterna. Porque você não está aqui na igreja apenas para ser mais um, mas você está aqui com o objetivo de se assentar com Jesus. Aleluia. Aleluia. Por isso, igreja do Senhor Jesus Cristo, por isso Paulo vai trazer esta clareza para a minha vida, para com a tua vida. A palavra do Senhor não envelhece. A palavra do Senhor não fica sendo antiga, mas todo dia ela é luz, todo dia ela ilumina o pensamento, o coração, ela renova, ela reveste, ela fortalece. Agora vai depender de mim e de ti. O que nós queremos? O que nós queremos com Jesus? Hoje eu encontrei uma missionária, fui levar meu filho na escolinha. E eu estava sentada e passou uma mulher toda esquelética. Eu falei assim, meu Deus, a face dela não me é estranha. Aí ela passou pro filho, depois ela voltou, aí olhou para mim, ai missionária. Eu falei, minha irmã. Eu falei, por que tu deixou Jesus? Aí eu falei, quando tu vai voltar para Jesus? Quando Jesus me chamar. Falei, minha irmã, você é missionária. Tu é missionária de Jesus. Você trocou Jesus pela essa vida. E ela está viciada em droga. Está sequinha, era uma mulher robusta, cheia. Sequinha. Os lábios ficam como daquelas pessoas quando tem abstinência por droga. E os olhos estatalados, se mexendo, nervosa, falando. Eu falei, meu Deus. Eles se afastaram da presença do Senhor. E ela disse, só quando Jesus me chamar eu vou voltar. Agora entenda, você passa uma vida se esforçando na igreja e esquece de se esforçar pelo evangelho verdadeiro na tua alma e no teu espírito. De repente você se depara em uma situação, você cai lá fora, aleluia, pensando que vai conseguir voltar. De repente Satanás já te amarrou, já te vendou, as trevas já chegou sobre tua consciência, tu não lembra mais que tu era, só o que tu está sendo, e a tua vida com o teu esforço. Muitos crentes estão descendo a sepultura e não estão conseguindo voltar a tempo para Jesus. É triste, igreja. Quando ela se desviou a primeira vez, que eu fiquei sabendo que ela se afastou, encontrei ela alcoolizada, eu chorei muito para Jesus. Busquei ela para falar de Jesus, busquei ajudar, e depois ela sumiu. Aí hoje eu encontrei ela nesse estado. E ela disse, só quando Jesus me chamar para voltar. Como se Jesus não tivesse chamado.
Falei, minha irmã, Jesus já te chamou. Olha onde você estava e olha onde você está agora. Ele te chamou. Agora depende de você querer voltar. E ela ficou assim, com a boca se mexendo, os olhos regalados. E eu acho que estava procurando alguma coisa para comprar droga. Igreja, este momento que tu está na casa do Senhor é o momento de você se encher da palavra. Aleluia. Não se cansa apenas com as programações. Se encha para tu suportar a luta, para tu suportar a fraqueza, para tu suportar os afrontas, para você suportar as enfermidades, o vento, a tempestade, e você dizer como Paulo, aleluia, nós não desfalecemos. Glória a Deus. Porque o evangelho verdadeiro, ele reina dentro de ti. Aleluia. Aleluia. Quando vós estiver orando, ora por estas vidas, ora por estas almas, porque Deus é o que faz o milagre. Eu creio ainda no milagre de Jesus. Aleluia. Por isso, quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Aleluia. E viva a igreja esta oportunidade, este avivamento, aleluia, este evangelho verdadeiro, aleluia, e leva ele primeiro na tua alma e no teu espírito, e depois o Senhor, ele vai te tomar para levar luz para quem precisa. Glória. Às vezes você não precisa nem abrir a boca, alguém vai te olhar e vai dizer, ali está uma mulher de Deus, ali está um homem de Deus. Porque muitas vezes as pessoas acham que dizer eu estou cheio do Espírito Santo, alguém vai dizer é um homem de Deus, é uma mulher de Deus. Não. Os servos de Deus, quando a gente lê a Bíblia, eles nunca foram assim. Eles davam testemunho fazendo a obra. Quem o olhava o reconhecia. Então deixa alguém te reconhecer como servos verdadeiros do Senhor. Aleluia. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Não desfaleça a tua força, não desfaleça a tua coragem, não desfaleça para buscar e se encher de Jesus, mas vença hoje e a cada dia em nome de Jesus Cristo. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito te instrui esta noite em nome de Jesus Cristo. Amém, igreja?